aumenta a pobreza na Europa, inclusive no país mais rico do continente, a Alemanha, e na Itália também. Quais os motivos, Valéria? Ainda tem a ver com a pandemia ainda? Acho que na Itália é outra coisa. Primeiro, a inflação, né? Antes, Choban falava dos problemas energéticos. A guerra é o feito da guerra, né? E também é o feito de pessoas se aproveitando de poder subir os preços, igual quando fizemos a mudança da lira para o euro. Mas tem uma coisa chamada medida antissocial de Giorgia Meloni, porque antes de Giorgia Meloni tinha aprovado um subsídio que era tipo uma espécie de renda universal, e que estava sendo, é verdade que por uma parte pequena da população estava sendo usada de uma forma fraudulenta. Tipo, eu pego a renda e depois trabalho fora do sistema, não pago esses impostos. Sei, era destinada a desempregados, inclusive, né? É isso? Não, mas foi uma renda bem ampla, bem generosa, com vários tipos de pessoas. Não era só desempregados. E falaram para a Giorgia Meloni não tirasse tudo. Foi avisada de que se tirasse essa ajuda, o negócio ia ficar feio. E os dados, a gente está com 5,75 milhões de italianos em pobreza absoluta. Isso quer dizer quase 10% da população. Deles, 1,3 milhões são crianças, adolescentes. Então, estamos vendo cenas nesse momento que não são cenas de um dos países fundadores da União Europeia e do G7, né? Hoje G20. Então, é isso. O subsídio é verdade que estava sendo, porque, especialmente, eu vou falar uma coisa que não é linda de falar, mas eu sou do sul da Itália e tem aquela coisa de passar a perna. Então, você recebe, mas depois trabalha. Então, os empresários, por exemplo, da rama de restaurantes não estavam encontrando garçons, porque ninguém queria trabalhar por um dinheiro tão baixo. Mas a pergunta de base é por que pagar tão mal? É aí que está. Sim. Entende? Então, acho que Itália faz muito tempo que entrou em um círculo de decadência econômica e até, eu diria, cultural. Infelizmente, eu acho que deveriam ser repensadas muitas coisas. E tem outro problema, fundamentalmente. A gente vive cada vez mais. Então, as pessoas trabalham até mais tarde e os jovens ficam sem trabalho. Nos países do sul da Itália, o desemprego entre jovens que tem cada vez mais universidade, uma mestria, um doutorado, e não encontram trabalho, porque também... Estão dirigindo Uber, né? Como no Brasil, inclusive. A pirâmide etária não ajuda. E é diferente, talvez, da Alemanha, que eu morei na Alemanha há muitos anos, agora não sei como está, mas aí também estão vivendo com essa contradição de ser o país mais rico do continente, mas a população também está ficando mais pobre. Então, está tudo caríssimo. Quando eu vou lá, eu fico, assim, impressionada. Bom, Choban, um relatório governamental da Índia mostra que 10% da população saiu da pobreza nos últimos 5 anos, eu acho. Sim. Isso é coisa, sendo Índia, né? 130 milhões de pessoas. Como é que isso foi possível? Teve algum segredo? Não tem segredo, porque eu lembro que em 2004, o PIB da Índia era $1 trilhão. Em 2014, dobrou para 2 trilhões. Agora é 3,7 trilhões. Tem previsão de chegar a 5 trilhões em 2 anos. E tem uma previsão de chegar até 10 trilhões de dólares em 2030, ano 2030. A Índia cresceu bastante. E desde 2004 até 2014, antes do governo do Modi, a Índia cresceu PIB da Índia cresceu com 7% entre 10%. Agora está crescendo com 6% ou 7%. Esse crescimento ajuda muito. E renda distribuída, não? Porque durante a pandemia, a economia caiu por causa de lockdown, como o mundo inteiro. A Índia também caiu bastante, mas agora está crescendo muito. Mas o que acontece? Durante a pandemia, o governo da Índia deu alimentação, comida para 800 milhões de povo. 800 milhões. Açúcar, grãos, arroz, lentilhas, tudo grátis para pessoas. Porque pobre gasta muito dinheiro para comida. Sim, ela está salvando dinheiro agora e gastando para saúde, transporte, educação, outra coisa. Eu acho que foi uma principal diferença que foi durante a pandemia. Essa Índia tirou mais de 100 milhões
de povo com pobreza e que entraram numa classe D ou classe C, como no Brasil. Bom, e guerra, né? Michel, em Israel, tem um reflexo econômico já na economia do país? Esses quase... Estamos indo para 6 meses, né? 6 meses, claro, tem um reflexo, principalmente em outubro, quando começou a guerra. Ao final de 2023, a economia caiu muito em Israel, a atividade de cartão de crédito mais de 40%, o país que crescia 5%, 6% no ano passado só 2%. Turismo não é uma das principais fontes de ingresso da economia israelense, mas caiu muito, claro. Praticamente não há turismo há mais de 6 meses, nos feriados religiosos, na época de alta temporada. Mas o país ainda consegue manter índices altos, porque foi rebaixado nas agências internacionais, né, a linha de crédito de Israel, mas o trunfo israelense, claro, tem ajuda norte-americana. Agora, essa semana, foi aprovada uma venda de equipamento bélico para Israel de, acho que, 20 bilhões de dólares pelos Estados Unidos. Israel aprovou já um orçamento de mais de 60 bilhões de dólares, um orçamento especial de guerra. O grande trunfo de Israel, pelo menos até agora, foi a política do Stanley Fischer, que foi o presidente do Banco Central de Israel, tinha sido presidente do FMI, e ele fez uma política de acumulação de moeda estrangeira, principalmente dólar. Então, Israel tem mais de 200 bilhões de dólares no tesouro. É claro que isso também indica um pouco uma inflação disfarçada, né? Mas a economia, lógico, caiu. Israel tem uma economia, 80% da economia é serviços, as importações caíram muito, as exportações também caíram muito, mas até o mês de julho, agosto, o parlamento já aprovou um orçamento especial. Então, é claro que a economia sofre, apesar de Israel ter uma base forte também, ser um país com índices de país desenvolvido, mas é claro que a economia com uma economia de guerra, afeta bastante. E só para lembrar também que foram 300 mil pessoas que foram tiradas dos trabalhos para se apresentarem ao exército como reservistas. 300 mil pessoas num país de 10 milhões de habitantes é uma parte significativa da força de trabalho.